Já voltamos, meu povo, e antes de seguir com o programa, eu quero mandar alguns beijinhos por aqui. Eu começo pela dona Maria Helena, que está sempre ligadinha no Gazeta Esportiva, junto com o filho dela, o Toninho. Mandou cartinha, recebi sua carta. Obrigada, viu, dona Maria Helena? Quem também escreveu carta para mim foi o José Carlos. Sugestão anotada por aqui pelo nosso amado Fini. Muito obrigada, José Carlos. Letra linda você tem, hein, na sua carta. E muito obrigada pelo carinho com o Mesa Redonda também. E um beijo para o Diógenes, que assiste a gente todos os dias. Diógenes, um abraço para você. Agora vamos lá, meu povo. O São Paulo entrou em campo ontem pela Copa Sul-Americana, decepcionou. Bora ver então como que foi a derrota do Tricolor contra o São Lourenço. Tá na tela. Jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e o São Paulo deixou a desejar. Na primeira etapa, o São Lourenço assustou o tricolor paulista nestas duas oportunidades de Naruel Barrios. Na primeira, o meio-campo mandou para fora e na segunda, Rafael fez boa defesa. Do outro lado, Wellington Rato cobrou falta direto para o gol e Batalha impediu após bom contra-ataque do São Lourenço. Jai cruzou na área para Maroni, que de cabeça tocou para Bareiro, que cara a cara com Rafael mandou a bola direto para o gol. 1-0. Pouco depois, Caleri bem que tentou igualar o placar, mas Batalha fez ótima defesa e impediu o empate. E ficou nisso. São Lourenço com a vantagem para o jogo da volta 1, São Paulo 0. Muito bem, eu sei que você de casa está curioso para ver como é que foi a apresentação do Lucas no São Paulo, mas calma que tudo tem a sua hora. Agora a gente vai repercutir um pouco mais dessa derrota de ontem. E quem traz as novidades direto é ele, José Paes, que está na porta do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O que o Dorival Júnior falou sobre esse tropeço contra o São Lourenço? Oi, Mi, beijo pra você, Michele, Beyoncé, Janela, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo não vem tendo um retrospecto recente muito bom, né? Nos últimos 4 jogos, nada de vitória, foram 3 derrotas e também um empate. Perdeu pro Cuiabá em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro lá em Cuiabá, também perdeu pro Corinthians na Neoquímica Arena no jogo 1 das semifinais aí da Copa do Brasil. Agora perde pro São Lourenço o jogo 1 das oitavas de final da Copa Sul-Americana e nesse intervalo aí no meio desses jogos todos, ainda teve um empate com o Bahia, jogo válido pelo Brasileirão no último final de semana. Então o técnico Dorival Júnior quer acalmar a galera e a galera São Paulina. Por quê? Porque o São Paulo está no momento crucial da temporada e está oscilando um pouquinho. Mas, segundo o professor Dorival Júnior em coletiva depois dessa derrota para o São Lourenço, não há motivo para pânico. Vamos ver o Dorival aí. Eu acho que não tem motivo nenhum para que exista um descontrole. Realmente aconteceram essas derrotas, o nosso time está equilibrado, está consciente, sabe que foram 2 jogos e nessas derrotas foram 2 jogos de 180 minutos, a vantagem é muito boa, a vantagem de um gol é boa, mas nada estará decidido até o momento final. Então nós temos que confiar nas nossas condições, no potencial da nossa equipe e naquilo que nós vínhamos jogando, porque ninguém esquece. É questão de momentos, é questão de detalhes, fases, e isso daí elas passam. Assim como também essa confiança tão falada, ela não pode oscilar de tal maneira que nos tire a possibilidade de, no jogo seguinte, estarmos aí à frente de um grande resultado. Então tudo é questão de mantermos o que nós estamos fazendo, continuarmos com confiança, jogando dentro do nosso padrão, melhorando naturalmente em razão dessas últimas apresentações, mas sabendo que nós temos potencial, qualidades e condições de podermos reverter toda e qualquer situação que se apresente.
Tá aí então, Dorival, aqui no Gazeta Esportiva. Nessa mesma entrevista coletiva, claro, o Dorival foi perguntado sobre o Lucas Moura, se ele já estreia nesse domingo agora contra o Atlético Mineiro, jogo válido pelo Brasileirão no Morumbi. E o Dorival disse que sim, muito provavelmente, então teremos a estreia e a reestreia de Lucas Moura com a camisa do São Paulo. Lucas Moura é um assunto que a gente vai debater mais ao longo aqui do Gazeta Esportiva. Foi apresentado hoje aqui no CCT da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Por isso eu estou aqui, a gente vai destrinchar juntinhos aqui no Gazeta Esportiva tudo que de mais importante disse o Lucas nesse retorno ao São Paulo depois de 11 anos. Agora volta aí você, viu, Michele, para vocês debaterem um pouquinho do jogo de ontem diante do San Lorenzo de Almagro lá na Argentina. Vai daí, Michele. Obrigada, José Paes. Pois é, e aí, o que vocês acharam da partida? O que vocês acharam das explicações do Dorival Júnior, né? Acho que, eu não concordo muito, não sei o Garrafa, mas eu não concordo muito com essa questão de não é para se preocupar. Os últimos 4 jogos são 3 derrotas e 1 empate e tudo muito parecido. O São Paulo dentro de casa empatou contra o Bahia e aí sim dentro de casa, perdendo muito gol, conseguindo agredir o adversário. Nos outros jogos não. Tanto contra Cuiabá, Corinthians e São Lourenço, os 3 jogos fora de casa. É incrível como o time mantém um padrão e é um padrão muito ruim, porque até quando o São Paulo tem a condição de ficar com a posse da bola, isso aconteceu em Itaquera, principalmente no primeiro tempo, isso aconteceu ontem lá contra o São Lourenço. O São Paulo não sabe o que fazer com a bola. Para mim, esse é o fator preocupante. Talvez o Rames e o Lucas resolvam esse problema, mas nesse momento a esperança de fato tem que ser o Rames e o Lucas, porque com esse time, o Dorival, para mim, claramente não está conseguindo resolver o problema da armação, da articulação, da criação de jogadas. O São Paulo ontem teve uma posse de bola infértil. Assim aconteceu contra o Corinthians. Eu acho que é assim para se preocupar, porque vai precisar de gol agora, né? Vai precisar de gol para reverter contra o São Lourenço, para reverter contra o Corinthians, vai precisar de gol. Boa noite, Salazar, boa noite, Michele, boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. O discurso do Dorival me pareceu muito mais um discurso do que uma realidade. É óbvio que o Dorival está preocupado, porque nas próximas 2 semanas o São Paulo pode encerrar a sua temporada, né? Porque ele tem na próxima semana uma definição se permanece na Copa Sul-Americana contra o São Lourenço. A boa notícia é que em casa, onde o retrospecto, como bem lembrou o Salazar, tem sido bom, fora de casa um desastre. E depois, na outra semana, tem o Corinthians pela Copa do Brasil. 2 insucessos, o ano do São Paulo fica como? Toda essa euforia de Rames e de Lucas pode ir por água abaixo. Então, é sim fator de preocupação, mas entendo o discurso do Dorival. Ele tem que, obviamente, tentar motivar esse elenco para esses 2 jogos importantes. Só que, Salazar, antes desses 2 jogos, tem um Atlético Mineiro pela frente que não vence há 9 jogos. E isso aumenta muito a responsabilidade para o jogo contra o São Lourenço, porque ele tem que ir com força máxima em termos de Campeonato Brasileiro. E pegar Galo, Flamengo e Botafogo. Olha a sequência legal depois do Campeonato Corinthians. Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, entre os jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil, é Galo, Flamengo fora e depois Botafogo aqui, mas que o Botafogo tá... Acredito que contra o Botafogo, dependendo de como foi o resultado do São Lourenço, se ele ganha do São Lourenço, ele se classifica contra o São Lourenço, talvez ele possa poupar contra o Botafogo. Talvez, dar uma mesclada. O Botafogo é depois, antes é o Fla. O Flamengo é 3 dias antes do Majestoso. Então o Flamengo. O Flamengo fora de casa, Então, 3 dias antes do contra o Majestoso. Flamengo, talvez ele possa dar uma mesclada, mas enfim, de qualquer forma, a situação ela é preocupante sim, ela não foi surpreendente para mim pelo fato do São Paulo não estar vencendo fora de casa, mas ele tem que dar uma resposta. Aqui, a atuação fora de casa é um padrão. Vê como é que o futebol é uma roda gigante, né? Muito louco. O Luxemburgo e Dorival começaram juntos. Sim. Aí, o Dorival, o começo do Dorival foi e o Luxa assim, de repente, russa que só caiu, que a gente de repente o Vanderlei tá subindo e o Dorival tá caindo. Esse é o futebol vamos saber como é que os dois vão chegar para o confronto dia 16. Eu até penso que chega ali na hora, jogo de mata-mata, 60 mil pessoas, isso não entra muito em campo, retrospecto, fase e tudo mais, não entra muito em campo. Eu tô com o Garrafa que o que pode influenciar é o tamanho da pressão. Imagina você chegar lá para pegar o Corinthians, eliminado da Sul-Americana, perdendo no Brasileirão, a pressão lá no talo. O jogo de quarta-feira, ele ganha uma importância, porque o São Paulo, se ele classifica na Sul-Americana, ele faz assim, o ano não acabou. Então eu vou jogar contra... Isso querendo poupar contra o Flamengo. Mas já pensou ser eliminado da Sul-Americana, precisando poupar contra o Flamengo, toma uma piada lá no Maracanã. Então o jogo de quarta-feira, ele é muito, muito importante, porque ele classifica, o ano ainda continua vivo e você se prepara para esse confronto contra o Corinthians. Pode acontecer uma classificação e pode até acontecer uma eliminação, mas ele está classificado na Sul-Americana. Se perde na Sul-Americana, Michele e Janela, Salazar e meus amigos,
aí segura a bronca. Sinceramente, eu estou muito curioso para ver como é que o time vai se comportar com Lucas e Rames, porque são dois articuladores. O Lucas um pouquinho mais de ponta, mas que ajuda muito nessa articulação das jogadas. O Rames, de fato, um armador que é, para mim, a função que o São Paulo é mais carente desde lá do ano passado. E, para mim, é isso que se confirma nos jogos. O São Paulo ontem teve 78% de posse de bola fora de casa. O que fez com ela? Deu uns 3 chutes de longe, uma cabeçada do Caleri. Contra o Corinthians no Morumbi, no primeiro tempo, o São Paulo massacrou. Jogou dentro do campo do Corinthians e não conseguiu fazer nada. Mas calma também que ele é terra arrasada. A gente Ele tava indo bem. Daqui a pouco você já vem com o copo armação. Não, ele já Daqui a acabou pouco com a água ele do copo. dá um pouquinho de corda, concordei um pouco. Daqui a pouco ele já vai falar Mas que essa acabou. questão da armação é quase uma terra arrasada. Deixa eu agradecer o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Eu também estou com vocês ali nos nossos chats. Mandem superchats pra gente. Beijo pra Sueli Dourado. Adilson Luiz de Guaratinguetá. Beijo pra Guará, que minha prima vem me ver hoje. Ela vem lá de Guaratinguetá. Daniel Martins, Demétrios Fonseca, para esposa Rosiane Lima, da Freguesia, e o Marcelo Azevedo de Suzano. E olha, tem uma bomba daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem coisa complicada acontecendo no futebol. A gente vai falar daqui a pouco. Bomba no Santos, inclusive. Por favor, já vou adivinhar. Adivinhar não, adiantar. Daqui a pouco é coisa complicada, hein, no Santos. Eu vou aproveitar a presença do Garrafa aqui para fazer um convite muito especial para você aí de casa. Domingo, Mesa Redonda vai estar imperdível. Nossa bancada vai ter os convidados Zé Elias, o Zé da Fiel e Alex Silva. E a gente vai discutir tudo que está rolando de mais importante no futebol brasileiro. E tem uma entrevista exclusiva com o Rivaldo. Eu já sei, você é daqueles que não se aguenta de curiosidade, né? Então aí vai um trechinho desse tamaninho do que o pentacampeão falou com o Garrafa. Olha só. E agora o Diniz, todo mundo falando no Ancelotti, depois podendo ser o treinador da seleção brasileira. Eu ainda não acredito que seja o Ancelotti o treinador da seleção. Você acha que não? Ele não vem? Não, eu acredito que não, porque ele não falou nada, nada foi dito ainda. E eu acredito que o Fernando Diniz era o treinador ideal para a seleção brasileira nesse momento. Olha, eu tive o privilégio de ter sido treinado pelo Ancelotti lá no Milan, né? Um grande treinador, uma boa pessoa, tenho um carinho enorme por ele. Mas quando se fala de seleção brasileira, eu vejo que o treinador tinha que ser brasileiro para ser o treinador da seleção, né? Aqui a gente sabe que o Ancelotti é um grande treinador. Acho que era até melhor para ele que se ele fosse treinador da Itália, né? Por ter passado 2 Copas do Mundo sem ir para a Copa do Mundo, 2 Copas, não se classificou. Agora vir para cá, ser campeão pela seleção brasileira, eu acho que não vai cair bem para ele lá na Itália. E aí, Garrafa? Esse negócio de não tá no rabisco. E assim, o próprio Rivaldo, né? Ele foi taxativo quando ele diz que realmente ele não acredita que o Ancelotti venha assumir a seleção brasileira. Ele é taxativo. Falou, não acredito. Ele não acredita porque acha que ele não vai assinar ou porque ele acha que não vai dar certo? Primeiro porque não está assinado, já é um sinal. Segundo porque a coisa foi muito mal conduzida no entendimento dele. A CBF não está sendo clara. E aí no bastidor, depois que terminou a entrevista, que você vai acompanhar tudo, o Rivaldo falou de tudo. Né? Ele vai participar praticamente do Mesa Redonda com a gente. O Rivaldo, depois que acabou ali, ele fala que a CBF está na mão do presidente que não tem noção muito do que está fazendo por ali. E que tem alguns ex-jogadores influenciando nas decisões do presidente da CBF. Quem será? Né? Ele falou, são ex-jogadores, jogadores que... Olha, eu estou curioso para saber quem são esses ex-jogadores, porque lá no Catar deu para perceber quais eram os ex-jogadores muito próximos ao presidente da CBF. Quem? Vai, Não, os que são próximos, mas pode falar. O curioso é, todos eles pensam como o Rivaldo. Não querem o Ancelotti. Então me chama a atenção, o presidente da CBF está comprando essa ideia. Porque quando você chegava ali, conversava com o Cafu, conversava com o Juninho Ronaldo, Paulista estava lá? O Juninho estava trabalhando, inclusive. E a história era, não, acho que tem que ser brasileiro. Para mim tinha que ser brasileiro. E é quase unânime. Os caras acham que tem que ser um brasileiro. E aí, quando o presidente da CBF vem com essa história, não, vai ser o Ancelotti e tudo mais, só que aí depois ele foge das entrevistas, não responde, diz que é o mesmo estilo, Copa América, tudo mais, eu não sei. Estranho. Estou achando muito estranho. Mas é uma declaração de peso importante de um cara que conhece os bastidores do futebol. E eu até me surpreendi na hora, porque o Rivaldo ele é sempre muito político, né? Assim, ele é muito cauteloso naquilo que fala.
E eu obviamente, toquei no assunto de seleção brasileira. Mas e conteúdo ele fala, inédito domingo no mês. E ele fala assim, ó, o Ancelotti para mim não vem. Não vem. Isso aí é muito Mas se viesse, seria bom para ele? Ou ele também entende não gosta? que não. Ele acha que não. Para a seleção seria. Não, mas no entendimento do Rivaldo, não. Ele acha que não, porque... Ele falou que acha que pegaria mal para o Ancelotti. Não, ele fala, não combina. Depois ele falou, você já viu algum técnico estrangeiro conquistar alguma Copa do Mundo? Os campeões foram técnicos estrangeiros? Não, os campeões nenhum técnico. Falou, não há necessidade. Bom, tem mais reforços chegando ao Santos. O Peixe anunciou hoje a contratação do meia Nonato, que estava no Ludogorets da Bulgária. O jogador de 25 anos assinou contrato até julho de 2024. No futebol brasileiro, o Nonato tem passagens por Inter e Fluminense. Antes do meia, o Santos já havia anunciado outros 4 reforços. O lateral esquerdo Dodô, o zagueiro João Basso, que a gente mostrou ontem aqui, o volante Jean Lucas e o atacante Júlio Furch. Tá certo? E a gente continua falando agora do Santos, né? Ainda falando do Peixe, o coordenador técnico do clube, Paulo Roberto Falcão, anunciou hoje a demissão dele do Peixe. A nota oficial, ele colocou no Instagram, ele diz o seguinte: em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. E sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu. A informação a que se refere, né, o Falcão, é de uma denúncia de uma suposta importunação sexual feita por ele a uma funcionária de um hotel da cidade. A funcionária que fez essa denúncia, né? O caso foi divulgado pelo site G1 e está sendo apurado aí. Então, mas eu acho que a demissão dele tem a ver com essa denúncia, sim. Nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida por causa do clima. O clima que se constrói em volta disso, mesmo, eu digo do clima porque nós não somos juízes aqui. Essa denúncia ela tem que ser levada para frente, ela tem que ser apurada, ela tem que ser julgada e se ele tiver errado tem que pagar e tudo mais. Se não tiver, tem que seguir a vida dele. É uma denúncia, ela precisa ser uma denúncia, provada. ela precisa ser comprovada. Mas o clima que fica, e aí isso aliado ao que ele disse... O clima para ele já não estava bom com a torcida. A torcida quer a saída dele há muito tempo. Aí vem uma denúncia dessa. O clima fica quase que insustentável. E aí eu concordo com ele. Vou me retirar porque está insustentável. O cara não vai conseguir trabalhar. Agora, sobre a denúncia, a gente tem que aguardar. Não tem o que fazer. Eu estou com o Salazar. Eu acho que a postura do Falcão nesse momento foi a mais correta, preservando o Santos Futebol Clube, preservando o próprio Falcão. E agora ele vai ter que lá na justiça se explicar e a gente vai continuar aguardando para ver o que realmente aconteceu, sem condenar, sem lacrar ninguém e respeitando a todos, principalmente quem fez a denúncia. A gente falou ontem aqui sobre o interesse do Napoli pelo zagueiro Murilo do Corinthians e hoje já tem novidades. Pois é, tem novidade. Corintiano, se ajeita aí no sofá e presta atenção, a Marina Buffon aparece agora na sua telinha com as notícias quentinhas do Timão. Boa noite, Má. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Pois é, como você falou, ontem a gente trouxe esse interesse do Napoli no zagueiro Murilo, que cresceu bastante aí com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, tanto o staff do Murilo quanto o Napoli estavam conversando. Hoje, algumas notícias deram conta de que uma proposta oficial havia sido feita aí na casa dos 18 milhões de euros. No entanto, respeitando aí as apurações dos nossos colegas, o que a gente conseguiu apurar aqui é que, na realidade, não chegou nada para o Corinthians e nem para o staff do jogador. Então, essa proposta em dinheiro, essa proposta oficial não foi feita, pelo menos não até este momento. O Napoli é o atual campeão italiano e está procurando um zagueiro justamente para repor o coreano Kim Min-jae, que se mudou, né? Foi no mercado da bola aí nesse meio de ano para o Bayern de Munique. O que acontece? Outra notícia de um outro portal lá na Itália, o Sky Sports Itália, diz que, na verdade, o Napoli agora mudou o foco, está interessado no zagueiro Natan, que começou ali na base do Flamengo, subiu no Flamengo e hoje defende as cores do Red Bull Bragantino. Então, o que a gente tem é que
o interesse, então mudou um pouco de foco. Propostas oficiais não chegaram nem para o Corinthians e nem para o staff do Murilo. Então a gente vai ficar prestando atenção aí nesses próximos dias nesta novela, lembrando que a janela de transferências na Itália vai ainda um pouco mais de tempo, né? Então a gente fica de olho aí para saber esta situação. Quando eu fui falar ali com algumas pessoas de dentro do Corinthians, da alta cúpula corintiana ali, eu perguntei, né? Vamos supor se chegasse essa proposta aí na casa dos 18, 20 milhões de euros, que é o valor que ele está sendo estipulado ali, me disseram assim, olha, Marina, a gente não pode trabalhar com o C, né? Com a condição. Se chegar uma proposta, aí a gente vai sentar, avaliar com o jogador, mas neste momento, até este momento, nada chegou. Daqui a pouquinho o Salazar vai falar mais sobre essa história para vocês, porque o Murilo volta de suspensão no Campeonato Brasileiro e volta a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo de amanhã, às 6h30 da tarde, lá no estádio do Beira-Rio contra o Internacional. O Corinthians, que é o 14º colocado, e daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações então do jogo. Beleza, Má. Essa janela da Itália, nos informa o Caio, nosso estagiário, vai até dia 1º de setembro, é isso? Então, talvez venha essa proposta aí e até não vai setembro vir, ele sabe sai. por quê? Eu vou complementar aqui as informações trazidas pela Marina, porque a apuração que eu fiz hoje é exatamente como a dela. Não chegou proposta pelo Napoli. O Napoli ali manifestou um interesse, observou o Murilo com muita atenção. Mas quem falou que o Napoli manifestou lá interesse? Lá na Saiu Itália, saiu uma notícia. A gente respeita a apuração de todo mundo aqui no Brasil, alguns sites também noticiaram. A informação que nós temos o Napoli nunca fez uma proposta pelo Murilo. Foi capa lá nos jornais da Itália, tá me falando. Em nenhum momento o Napoli fez proposta pelo Murilo. Mais do que isso, o Natan, que a Marina citou, que está no Red Bull Bragantino, tem 22 anos, ele vai para o Napoli. O Natan vai? O Natan viaja hoje à noite, a informação que eu tive. Hoje à noite o Natan viaja para a Itália para fechar com o Napoli. O Murilo não vai para o Napoli. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo. Agora, até o final ali da janela, será que não vai aparecer uma proposta? Eu não duvido. Sabe por quê? Porque o Corinthians já recusou uma proposta pelo Murilo de ali na casa dos 12 milhões de euros. E a Fiorentina, que também é da Itália, é um dos clubes que já procurou o Corinthians para saber de informação e tudo mais. Ou seja, ele não vai para o Napoli, mas isso não quer dizer que ele não vai embora nessa janela. A gente vai ter que aguardar. Faria falta o Murilo, Garrafa? Faria falta, depende da forma que você pode analisar, Michele. O Corinthians, ele tem Caetano, ele tem o Gil, tem o Lucas Veríssimo que chegou agora. Olha, Caetano e Gil. E o Bruno Mendes. O Bruno Mendes ainda está nessa pendência de renovar, mas é uma tendência para Mas o contrato do Bruno Mendes é até dezembro. Até dezembro, de qualquer qualquer forma. forma. Saber se vai renovar ou não, mas até dezembro ele Então, fica. de qualquer forma, ele fica na temporada. É natural que se a proposta chegar em torno desses 20 milhões, tem que vender. O Garrafa, assim, a gente tem que trazer o torcedor para a realidade. Um zagueiro. Nenhum zagueiro saiu do Brasil por mais de 15 milhões de euros. Um zagueiro que fez quantos jogos? 7. Não sei, 7, 6 jogos. Então, só para deixar, só para lembrar. Vem de amanhã, mas só para lembrar que isso pode colocar na conta do ultrapassado Vanderlei Luxemburgo, tá? Botou para jogar. Botou para jogar. Mas você sabe isso é dinheiro nos cofres do Corinthians. Mas você sabe que tem um pouquinho de... Botou quem no Palmeiras sorte, também? O que você acha? É sabe verdade. por quê? Porque ia jogar o Caetano. E em cima da hora o Caetano se machucou, teve que entrar o Murilo. Mas é do Aí o moleque mas entrou, os dois deu conta do recado, não saiu mais. Mas os dois estavam na ponta. Os dois estavam na ponta. Pra jogar. O Luxemburgo gosta de fazer isso, né? E deu sequência. Então, a gente tem que avaliar todo o trabalho do treinador. Fica só pensando no resultado. Isso, se vende um jogador desse, né, novo, desse jeito, com meia dúzia de jogos, por um valor que foi comentado nessa possível negociação com o Napoli, que não deve acontecer, mas pode acontecer com outro clube, em termos... Seria uma ótima venda. E o Luxemburgo sempre faz isso. No não Palmeiras também revelou vários Mas é o ultrapassado, ele não sabe o que faz. Tem que ter coragem. Não é qualquer treinador tem que ter a casca, é a casca que a gente sabe fala. Qual é o problema aí, Garrafa? Pôr os garotos e também tirar os medalhões. É rejuvenescer o elenco, que é que estava todo mundo pedindo. O time estava mal e ele manteve. Deu sequência pro garoto. Só tem que agora, o pessoal tem que trabalhar bem a cabeça do Murilo. Porque a informação que eu tive é que já estava assim, sabe? Pensando muito lá longe, muito por causa de pessoas que estão ali do lado dele. Você pode jogar não sei aonde, cabeça no lugar. Bom, o CCT da Barra Funda teve um dia especial hoje. Lucas foi apresentado oficialmente lá no Tricolor e já concedeu a primeira entrevista nesse retorno. Voltamos a acionar o José Paz com as declarações do atleta. Vai daí, Zé!
Bora, Michele, bora direto aqui de novo do CCT da Barra Funda para falar da apresentação oficial do Lucas. Foi apresentado hoje aqui às 15 horas no CCT da Barra Funda. Vestiu a camisa de número 7, como a gente já imaginava, né? A camisa 7 era do Alisson. O Alisson cedeu essa camisa, então, para que o Lucas pudesse vestir de novo o número 7, número que marcou a primeira passagem do Lucas aqui no São Paulo. Inclusive, eu perguntei para o Lucas na coletiva exatamente sobre essa questão do número 7. Ele ficou muito feliz, agradeceu demais o Alisson, a grandeza do Alisson por ter cedido essa camisa para o Lucas, para que ele pudesse então usar o número que tanto gosta nessa segunda passagem, depois de 11 anos aqui pelo São Paulo. A gente vai conferir agora o Lucas falando aqui no Gazeta Esportiva, o que mudou, qual que foi a chavinha que mudou ali para que ele aceitasse essa proposta do São Paulo e fechasse com o clube até o final do ano. A gente lembra que o Lucas teve proposta lá do Monterrey do México, do futebol dos Estados Unidos, da Arábia, mas preferiu fechar com o São Paulo até dezembro de 2023. O que mudou então, Lucas? Vai daí. Quando eu saí do São Paulo, quando eu cheguei na Europa, né, eu tinha o pensamento de ficar 10 anos na Europa e deixei isso muito claro nas entrevistas. E com esse tempo todo, né, amadureci, casei, tive 2 filhos e pela primeira vez fiquei livre de contrato na minha carreira. Então, não é uma decisão fácil, né, dar o próximo passo, né, para onde a gente iria. Seria voltar para o Brasil, seria permanecer na Europa, não é decisão fácil. E eu decidi ouvir todas as propostas, né, analisar com muita calma, com muita cautela com a minha família. E para ser bem sincero, algo que fez muita diferença nessa nossa decisão foi o movimento que a torcida fez, né, invadindo minhas redes sociais, as redes sociais da minha esposa, com uma enxurrada de mensagens, coisas que eu nunca tinha visto antes. E juntamente com o momento do clube, brigando em 3 competições, né, eu vendo de fora, assistindo, vendo a comunhão, a alegria que eles têm, isso mexeu muito comigo também. E óbvio, né, o carinho, o amor que eu tenho pelo clube, que eu sempre carreguei comigo, deixei muito claro isso, nunca escondi de ninguém. Isso fez toda a diferença também para eu poder tomar essa decisão de voltar para casa. Muito bacana. Bom, o movimento da torcida fez a diferença. O Lucas sentiu isso e o que dirá o Rames Rodrigues também sentiu isso na chegada dele ao aeroporto, né? O Lucas, ele pensou muito para vir para São Paulo. Eu acompanhei a entrevista coletiva e essa declaração que o Zé Paz nos traz demonstra que ele está consciente do que está fazendo. E outro detalhe importante, o Salazar, é que o Lucas, ficou claro e evidente que ele ainda não tem nenhum compromisso assinado com ninguém para a próxima temporada. Sim. Então, significa o quê? A gente não sabe se ele... pintar o patrocinador, ele pode ficar no São Paulo. Se ele fica também no São Paulo, se vai embora. Então, ou seja, ele está aberto e ele vem à disposição, vem firme e forte, é um baita reforço para o São Paulo. É um baita reforço, eu acho que ele fez uma grande escolha, porque ele vem para um clube que ele está identificado, para um lugar que ele conhece, para um lugar que ele é querido. Eu, com todo respeito ao Lucas, eu sei que pode ter tido alguma influência, mas não veio para o São Paulo por causa de manifestação de torcida, porque torcedor que chama é o que xinga depois, a mulher que entrou na rede social, que gosta, é a mulher que reclama quando é xingado. Você não acredita em nada, né, meu? Então, você é um cético. Não, não sou um cético. Salazar não acredita no coração. Não, no futebol, muito pouco. Nossa, o coração no futebol quase nada mesmo. Essa voz do além aí. E que medo, meu. A voz do Fini não é assim, não tá? Não é ele põe um negócio ali, uma capa no microfone ali. Esse não é o diretor, não. Isso aí é uma outra. Agora, eu estou muito com o Garrafa e tenho batido na tecla desde o Mesa Redonda domingo, quando a gente começou a discutir o Rames Rodrigues, eu falei lá no Mesa Redonda. Para mim, a grande contratação é o Lucas. Já chega, já tá no bid e já pode jogar contra o Galo, sabe? Esse vai jogar contra o Corinthians. É o cara. Quem vai marcar ele? Fábio Santos. Oh, meu pai. Deixa eu ver se seu copo tá meio cheio ou meio vazio. Tá bem no meio, ó. Não, tá bem meio cheio, eu acho. Mas eu tô elogiando, eu tô desde o mês elogiando o cara, pô. Olha, vou Só dizer. vocês não estão acreditando no Lucas, só eu acredito no Lucas aqui. Olha, tem mais declaração do Lucas lá no CCT, o José Paz está de volta pra tela. Ô Zé, o que mais que você separou pra gente? Pois é, Michele, hoje aqui no CCT o Lucas foi muito perguntado sobre a estreia dele, quando que ele vai estar 100%. Lembrando que o técnico Dorival Júnior, depois aí da derrota para o San Lorenzo lá na Argentina, disse que pretende sim contar com o Lucas nesse jogo do Morumbi do próximo domingo contra o Atlético Mineiro. E aí o Lucas foi perguntado sobre quando que ele vai estar 100% para estrear e também sobre o jogo contra o Corinthians majestoso no próximo dia 16. Se o grande objetivo dele, Lucas, é estar prontíssimo, tinindo para esse super clássico. Vamos ver o que disse o Lucas, então. O meu objetivo é estar preparado o mais rápido possível.
Se depender de mim, estarei à disposição aí no domingo, né? Me sinto muito bem fisicamente, tenho treinado, né, esse tempo todo aí que eu estou parado, tenho treinado bastante, então fisicamente me sinto muito bem. O que falta mesmo é ritmo de jogo, né? Que eu não tenho treinado com bola, não tenho treinado no campo, e foi muito bom participar do treino ontem já e hoje também, né? Ter esse contato novamente, né, com a bola, com o campo, né? Conhecer os novos companheiros também. Então, assim, estou me sentindo muito bem. Agora, em relação ao domingo, como eu falei, estou à disposição. O mais importante é classificar. Claro, se eu puder fazer um gol, vai ser ainda mais especial. Mas farei de tudo para ajudar o time a conseguir essa classificação, né, e poder disputar essa final. Impressionante, né? Ele fala e eu só penso na semelhança dele com o José Paes. Porque, ô Zé, depois você dá uma checada nas coisas, viu? Não quero criar tumulto na tua casa, tua família, com teu pai. Não. Mas, ô Zé, conversa Não lá tá com o seu pai, duvidando de ninguém, Michele, não. Não, conversa com o seu pai. Porque às vezes o pai pode ter um irmão. Dá pra pôr um lado do outro? Porque, ó, o Lucas falou várias coisas e eu só vejo a semelhança dele com o Zé. Mas, enfim, é verdade, gente. Eu descobri coisas na minha vida que eu não imaginava, viu? Mas não vem ao caso aqui. Fala. Chega pronto pra jogar a garrafa, né? Olha lá. Tem a declaração no campo. Olha lá. Olha lá. Zé, fica parado, sério, Zé. fica sério. Sério. Fica sério agora. Sério, para de rir. Tem um delay. Fica sério. Aí. Nossa. Olha lá, meu, igualzinho. Ó. Agora fica careca, Zé. Brincadeira. Então é o Zé. seguinte, ele fala muito mais na falta de ritmo, e ritmo se adquire jogando. Exato. E ele tem 3 jogos até o jogo contra o Corinthians pra fazer. Ai. Até Então- o jogo, ele tá bem fisicamente, ele tá treinando, ele vai fazer 3 jogos. Ele chega contra o Corinthians na ponta dos cascos. Olha. Ou seja, domingo no Mesa Redonda a gente vai ter a estreia do Lucas. Muita coisa pra você. E ele chega com vontade, com faca Vai nos ser dentes. apresentado no jogo, não Apresentado, mas deve jogar. Deve é? jogar. Vai jogar. Vai jogar. Ó, Sueli Dourado, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos lá, Dilson Luiz de Guará. Eu já li esses, não? Tá bom. Olha, Bis, que bônus. burra. Vamos ver outro. Amabile Nascimento Gonçalves, Luiz Kleber, Vai Corinthians Birigui, Carlos Alberto Feltrin, Adilson Luiz. Manda superchat, senão não vou ler nada. Aqui de Pernambuco, William. O que é isso? Para, Salazar. Anselmo Chiata. Olha, meu pai, senhor Luiz Chiata, de 96 anos, não perde um programa Gazeta Esportiva. Então é o senhor que está com a gente. Dá um beijo. Mais de 5 Beijo. mil simultâneos, né? 96 mil, hein? 96 mil não, 96 anos, é bastante. Parabéns, felicidades, minha meta de vida. A grande... E a sua, qual é? Infinita, deixa rolar. Infinita. Ô Zé, cadê você? Você tá aí, Zé? Ô Zé, Ô, Luca. a grande dúvida do torcedor de São Paulo, Zé, é se o Lucas vai ficar mesmo só até dezembro. Ele respondeu sobre isso, dá para o torcedor ter uma esperança que ele possa continuar? Respondeu sim, meu irmão Lucas, quer dizer, o Lucas Moura respondeu sobre isso sim. Muita gente dizendo que eu sou o Lucas Moura da Shopee, mas eu acho que o Lucas Moura que é o Zé Paes da Shopee, viu, Michele? Também tem esse contraponto aí. E ele foi perguntado exatamente sobre esse tema que você levantou. O contrato dele é só até dezembro agora de 2023. E muita gente se perguntando, será que pro ano que vem o Lucas fica, não fica? Ele tem um acerto com algum time lá dos Estados Unidos, algum time de fora? Já tá acertado para janeiro sair do São Paulo? E agora o Lucas Moura, o meu irmãozinho Lucas Moura, vai responder para você aqui no Gazeta Esportiva. Roda aí. Esse contrato curto foi uma decisão em conjunto, né? Minha família, com o clube também, com os meus empresários, e a gente tomou essa decisão. E meu pensamento é viver o que a gente tem nas mãos hoje, né? Viver esses 4, 5 meses aí da melhor maneira possível, né? Desfrutar deste momento, né? Para falar a verdade, ainda parece que a ficha não caiu, parece que eu estou sonhando, voltando aqui no CT, onde eu vivi momentos incríveis. Então quero desfrutar deste momento. E chegando em janeiro, a gente vai analisar a situação e aí toma outra decisão. Não tem nenhum acordo com nenhum clube. Tive contatos de alguns clubes, algumas ofertas, mas não assinei nenhum acordo com nenhum clube para janeiro. Em janeiro estarei livre novamente de contrato e, como eu falei, quero viver esse período aqui no clube, desfrutar deste momento, deste retorno. E em janeiro veremos o que vai acontecer. Muito bem, então vamos aguardar aquilo que o Garrafa falou, né? Já deu uma adiantada, audiência rotativa.
Não, ele foi dizer, janeiro vamos ver o que vai acontecer. É exatamente isso daí que eu penso, viu? Futebol é isso aí, é É um dia de negócio, é cada análise, tem nada vez. esse papo aí. Porque vai ter também movimentação nas redes sociais em janeiro e ele vai parar, vai sentar com a O família. ideal é a Então, família, certo. inclusive, fechar a rede social, né? Fica só entre amigos, deixa a rede social do Também jogador acho. Ou aberta. então aguenta, né? Ou então sabe como porque é que depois funciona. Ou então a sabe como coisa é que complica, funciona. né? Então, Para o São Paulo seria É. ótimo. Eu acho muito improvável. Para mim vai ser uma decepção se o Lucas não for bem nesses 6 meses, tá? Acho que o São Paulo vai melhorar muito. É 4 meses, Eu tenho né? dúvidas. Porque não é nem 6. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Rames, muitas. Agora do Lucas. mas tá num pessimismo, hein? Não, tô num otimismo com o Cara, Lucas. Não, sobre o Ramos. Eu Eu tô mesmo, pô. Peraí. Não chama ele lá em casa, não. Agora, Se ele, com o ele Lucas, eu chega, tô o telhado otimista. cai na cabeça. Agora, da gente. vai ficar? São Paulo Vai traz o depender se Rames. São Paulo traz o Rames, faz um esforço, movimento futebol. Traz A o gente, Lucas e o Palmeiras. Aí Lucas, cê- eu só mas aí elogio. você fica aí toda hora, não, porque Toda hora, desconfiança eu tô do só Rames. elogiando o Lucas, você É não uma tá acreditando desconfiança. no Lucas? Não, mas eu estou falando sobre o Rames. Você acha que eles A gente- chegam em a gente tava condições indo iguais? muito bem, mas Você aí- acha que o Rames e o Não é Lucas chegam em possível. condições iguais? Não. Ah, mas não tô. Uma coisa, outra coisa, Mas ele outra tá coisa. vendo Exatamente o isso, ponto uma coisa é positivo. uma coisa, outra coisa é outra. Ele sempre assim, é um copo meio cheio, meio vazio. Não, o Lucas é o Lucas. Mas o Rames, vamos ficar na Não tenho positividade. bola de cristal. Ok. O Lucas me passa otimismo. Ok, O você não tem Rames, bola não. de cristal, mas O Rames não a me passa sua otimismo. a sua dúvida, ela vai pelo lado negativo. É isso Não sei não, esse Rames. Ele ia falar, pô, vamos ver, né? Você tá otimista? Eu acho que sim. Com esse passado que nem é recente, Ah, né? Longo. Eu tô Passado otimista do com esse Rames. futebol que é jogado aqui no Brasil. Tem a Um Anitta. futebol de um baixo nível. O passado dele tem a Anitta, Tem inclusive. a Anitta também. Deixa eu Né? ficar aqui. Ó, teu passado te condena. E tem a Marquezine também. Não, No do esse Rames? passado eu não condeno, mas deixa... No do Ramos tem a Marquezine? Tem essa história aí também. No Rames? Não sabia. Gente, eu tô... Não, o Rames Tem o negócio da Marquezine também. fura olho? Sim. Não, mas ficou na pista. Fura olho não, lá, tá vendo? Já quer ver o copo vazio. É, A pessoa já não quer tá mais causar. junto. Você Pessoa, falou. não, mas quem disse que a Marquezine Talarico? é mulher lá? Não. Sabe o que eu acho? Sabe É o o que eu Salazar. acho? Eu acho o seguinte, que pelo Não é menos o possível. São Paulo tá trazendo... O Lucas, excelente jogador. O Rames pode até ser uma incógnita. Ah lá, ela acabou mas- de confirmar. Não, mas Pode eu- até tá ser. vendo? Ela Eu disse falei que o pode seguinte, até eu ser. Eu falei o Tudo isso vai seguinte, concordar ai, comigo. minha tendinite. Eu falei o seguinte, se o dinheiro fosse meu, eu não contratava. Não, acho que eu contratava porque Aí, ele vai, é bonito. briga com ela agora. Não, Salazar mas é que tá, é o eu terceiro não tapa hoje. contrato uma incógnita. O Lucas é um fato. O Rames é uma incógnita. É o mas Rames, é uma gente. bela movimentação pro São Ah, isso é legal, Paulo. São Paulo Vai se vender classificar. camisa, São Paulo se classificar na Copa do Brasil. sim. vai claro. segurar um cara na marcação. E o Palmeiras que não contrata ninguém? Daqui a pouco a gente fala. Tá se movimentando. Há tempos não tinha uma janela tão movimentada. Aí É. o Salazar vem criticar porque trouxe o Ramos Rodrigues. Eu acho muito legal Não o falei Ramos nada Rodrigues. disso. Olha como vocês... não sei se Toda eu- hora alfinetando. Vocês- Não sei do Vocês- Ramos Rodrigues. Vocês da Não imprensa sei são do complicados. Ramos. Aí, ó. Eu não critiquei a contratação. Eu só acho que tá havendo uma expectativa muito alta em cima de um cara que não joga bola faz A tempo. expectativa, é lógico, tem que ser Desde abril. expectativa. É o Ramos Entendeu? Rodrigues. Olha o histórico do cara. Eu acho assim- Teve agora um final. Olha Pra o mim, ele histórico, teve a precisa se Anitta, teve a confirmar. Marquezine. Pra mim, ele precisa se confirmar uma grande contratação. Precisa mostrar. Quero ver. Sabe aquela coisa? Eu não faria festa. Eu quero ver. Mostra ele primeiro. Tá bem mesmo? É Tá bem a cara do Salazar. Assim. É normal, do jeito normal. É isso aqui. Não se anima com nada. Você tá animado. É Só isso. você tá animado com o Ramos. Mas Você eu percebeu? mas estou é numa, legal. Tá comigo estou nessa, a não numa ser que ela pipoque expectativa agora. positiva. A torcida do São Paulo está numa expectativa positiva. Ah, lógico, Não é? torcedor é assim mesmo. Ô, A torcida do Salazar, Palmeiras, lembra? Você Pegaram vai pra bola praia. lá no aeroporto. Você lembra mora, disso? Vai ele vender mora na camisa, praia, ele mora na praia. praia. Mas quem não mora na praia, aí fica no final de semana, no outro final de semana eu vou pra praia. Você fica na expectativa que vai fazer sol, que vai ser um fim de semana legal. O Salazar vai pra praia. Se ele morasse aqui, Não deveria. no outro final de Deveria semana. ficar quietinho, olha lá. sem expectativa, esperando. Olha lá, a Ele coisa. viajou pra praia nas férias e choveu. Você 3 sabe? dias. 3 Choveu, dias, olha lá. É isso. Eu Sabe não por quê? sofri, sabe Você por tem quê? uma Não tem nuvenzinha. expectativa. Ele Nem tem uma sofri por nuvenzinha isso. na cabeça dele com raio. Família Adams. Fazer, sabe, carrinho da família Adams, aquela nuvenzinha. É, Eu aquela quero só nuvem. ver. Vamos pôr o eu quero- Salazar, ó a arte. Eu quero só ver é, o seu é aquele otimismo carrinho da com família Ramos. Adams, o Salazar dentro e a nuvenzinha em cima. Pronto, é o com Salazar. raios e trovões. Eu vou chamar o primo É o pra ir nosso comigo. hard, disse o Aí- diretor. Vou aqui. chamar o primo pra ir comigo. Aí é complicado. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas vai vender camisa, vai dar dinheiro pro São Paulo. Tem esse lado da contratação, né? Amanhã tem jogo do Timão e hoje tem a provável escalação. Marina Buffon, tá contigo?
Fala, Mi. Vamos falar então do jogo de amanhã, né? O Corinthians vai até o Beira-Rio para enfrentar o Internacional às 6h30 da tarde, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de passar a escalação, vamos passar rapidinho aqui uma atualização dos lesionados do Corinthians. 4 atletas não viajaram com a delegação. São eles o Cantígio, está com incômodo na coxa direita, o Cantígio que não vem jogando já pelo Corinthians, está em final de contrato, pode ser negociado, não está nos planos do Luxemburgo, mas está com esse incômodo na coxa. Temos também, então, o Lucas Veríssimo, que está se adaptando ainda, né, adquirindo ritmo de jogo, e o Gabriel Moscardo, que se recuperou de uma cirurgia no apêndice e voltou ontem aos gramados, já está treinando aí com os colegas, mas ainda não viajou. Esse quarteto falta o Matias Rojas. O Matias Rojas que também sofreu um trauma, um entorse no pé e continua também com seu cronograma de recuperação. Esse quarteto, portanto, não viajou até Porto Alegre e não pegou essa viagem que vai direto de Porto Alegre até a Argentina, porque na terça-feira o Corinthians tem o jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Newell's Old Boys lá na Argentina. Isso não significa, porém, que algum desses atletas não possa viajar do Brasil até lá. A informação de agora é que depois desse jogo contra o Internacional, o Corinthians viajará direto, não vai voltar aqui para São Paulo. Então a gente fica de olho aí nessas próximas informações para saber se algum desses 4 jogadores irá até a Argentina. Agora sim, vamos passar uma provável escalação do Corinthians, então, para enfrentar o Internacional amanhã. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, Maicon, Fausto, Vera e Renato Augusto, Adson, Wesley ou Guilherme Biro e o Yuri Alberto. Lembrando então que o Roger Guedes não faz mais parte da delegação corintiana. O Wesley pode ser utilizado, aí ele que fez um gol, seu primeiro gol no profissional na terça-feira, pode ser utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, então, neste jogo contra o Internacional que não vem fazendo aí bons jogos recentemente. O Corinthians, ao contrário, vem de uma boa sequência. Beleza, Má, muito obrigada. Então agora a gente vai colocar o nosso campinho e eu tenho que sentar a nossa realidade virtual chiquérrima chegando aqui. Vamos lá. Vem do time do Corinthians, o que vocês acham? Aliás, enquanto eles vão pondo o campinho, eu quero mandar um beijo aqui para Pernambuco, Timbal. Timbal o quê? Timbal. Não é Timbal, não. Timbal do Sul. Superchat chegou. R$10. Timbal do Sul, não é? Fábio Rogério Barreto de Souza. Ele pagou R$10. Garrafa Salazar. Até quando vamos ficar à mercê das vontades dos jogadores? Quando retorna antes dos 33 anos, só voltam antes quando lhes convém. Assim como foi como o Guedes, disse ele aqui. Tá vendo? É dos meus esse. E Timbaúba, Pernambuco, Girlane. Beijo. Olha o campinho aí. É assim que entra o Coringão. Tá o Gil, tá o Murilo, tá o nosso grande Cássio. Fausto Vera, eu tô enxergando. Tá? Maicon, Renato Augusto no meio, Fábio Santos daquele lado. Quem é aquele? O Fagner do outro lado. Você não estava enxergando? O Adson, Yuri Alberto e o Wesley. E não tem o Roger Guedes. Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Adson, Wesley e Yuri Alberto. Contra um Internacional, muito provavelmente, todo reserva. Isso é importante. O Cudê vai colocar o time todo reserva? Você sabe que ele apanhou muito lá pro Galo, né? A demissão dele, o Galo acabou acontecendo por disso. Foi eliminado pelo Corinthians porque colocou reserva contra o Corinthians. Ele não aprende. Só que agora, de novo, ele tem uma missão na mata-mata, vai precisar poupar contra quem? Contra o Corinthians. Já pensou de novo? Corre esse risco de... Esse time que tá aí, ô Salazar, você que conhece o Corinthians, que acompanha diariamente o Corinthians... Aí a gente tem o Matias Rojas para colocar aí e sai um, não é? Quem sai? O Veríssimo, para mim, é o melhor zagueiro que tem hoje no Mas Corinthians. pensando em São Paulo ali. Tira quem? Contra o São Paulo, é isso que eu quero saber. Você vai entrar, provavelmente, o Rojas no lugar do Wesley. Adson e o Rojas devem inverter. O Rojas aqui para a direita, o Adson para a esquerda. Esse é o time, né? Moscardo no lugar do Fausto Vera, que vive péssima São duas alterações aí, né? E o Veríssimo? E o resto é o time. E o Lucas Veríssimo? Lucas Veríssimo, eu acho que não vai dar tempo dele se tornar titular até lá. Quando ele... Porque ele tá chegando e tal, ele ainda nem foi relacionado pro jogo contra o Inter, acho que não vai dar tempo. Tá bom, mas aí quando ele estiver bom, sai quem? O Gil? Muito provavelmente o Murilo. Murilo? Aí o pessoal, mas o Gil... o Gil é o melhor zagueiro do Corinthians, é o mais confiável e essa também é a opinião da comissão técnica. E só uma coisinha, quando o Corinthians contratou o Rojas, falei, não sei não, esse cara tem um histórico de lesão, lembra que eu trouxe aqui? Não. Segundo jogo, ele se machucou e nunca mais jogou. Meu Deus do céu! Viu? Porque eu sou um cara cético pro futebol? Bom, não é possível. Quero mandar um beijo pro Cagiano, que está aqui do nosso departamento comercial, assistindo Gazeta Esportiva, nos prestigiando com a sua ilustre presença. Os clubes que contrataram reforços já estão estreando os jogadores no Brasileirão. O Palmeiras também vai ter novidade nesse fim de semana.
Mas é novidade fora de campo, é isso, Zé? Exatamente isso. Ó o barulho. É ele, o avião da tia Leila estreou, Michele Janela. Pois é, o Palmeiras pela primeira vez usou o avião da tia Leila aí para ir justamente lá para o Rio de Janeiro, já que amanhã tem jogo importante Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras jogam às 21 horas no Maracanã. E pela primeira vez, então, o Palestra usando aí o avião da tia Leila. A delegação foi lá para Sorocaba, para um dos hangares que a tia Leila tem por lá, pegou o avião lá em Sorocaba e foi para o Rio de Janeiro. Na volta, o avião vai descer em Cumbica, ali em Guarulhos, e então a delegação retorna de busão aqui para a academia de futebol. Então usaram o avião, Michele Janela, para delírio aí do Osmar Garrafa, que é um grande entusiasta deste avião da tia Leila. E olha só, como o avião ainda não está podendo fazer voos comerciais, né, não está todo registrado direitinho ali na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, neste quesito de voos comerciais, então a tia Leila pagou tudo. Palmeiras não vai pagar nada para usar o avião, nenhum custo. 200 mil reais saíram do bolso da tia Leila para pagar os custos dessa viagem, então, lá para o Rio de Janeiro. Lembrando que no ano passado, só no ano passado, viu, Michele Janela, para delírio aqui do Márcio Luiz Gabriel, que ama a tia Leila, só no ano passado o Palmeiras usou aí, gastou 10 milhões de reais para fretar voos. Só no ano passado. Então, esse ano, por enquanto, aí com esse avião, já não gastou nada, Michele. Já chegou de boa lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras encerrou a sua preparação hoje aqui na Academia de Futebol, no período da manhã para essa partida. Deve ter um time misto lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Dudu, que voltou de lesão importante aí na panturrilha, jogou esse jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores agora no meio de semana. Jogou um dos tempos ali. Muito provavelmente pode ser que ele seja poupado para esse jogo diante do Fluminense no Rio de Janeiro. Então o Palmeiras muito possivelmente com um mistão, porque na semana que vem tem um jogo da volta aqui pertinho no Allianz Parque, jogo da volta da Libertadores das oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Usaram o avião, Michele. Vai daí, comente sobre, minha filha. Beijo grande pra todo mundo. Usaram o avião, então custou Só agora? 10 milhões. Entrou no bid agora. Ah, que isso, olha que maldade. Mas não é reforço, Entrou no bid agora. Ai, que maldade falar isso. Não, mas a gente maldade não, quem disse foi a presidente, que era o maior reforço que Ué, podia. mas tinha já... Reforço precisa estar no bid. O que aconteceu até? Da Estava no CBF. DM o avião? Não, tem que Faltava acessar- regularização tem que, no BID. tem que colocar o número, o CPF do avião lá na aeronáutica, sei Nós lá. temos aqui há meses, todo mundo já usou, ela fretou, emprestou para todo mundo aí, alugou. Mas, de qualquer forma, isso é o que menos importa pro torcedor. O torcedor do E, Palmeiras... aliás, nem vejo essa necessidade toda de reforço, sabe? não, Claro que é bom, não, claro mas- que seria bom, mas também É porque fala de ele- um gente, jeito ele que não parece... não torce pro Palmeiras, Não, tá? parece que o Palmeiras, né? Aí o Palmeiras, Não, já mas bateu o mas galo o no Palmeiras- Mineirão, tá, meu... Não, mas tudo bem, O Palmeiras tem um Salazar. grande time. Lógico que tem um grande time, mas precisava reforçar o elenco. Precisava, É mas isso. tá um Não, drama. tá um drama que parece Porque as equipes, os rivais que não tem grana, que tá todo mundo Que tá atolado de devendo. dívida, Que tem os times contrata. piores que os do Palmeiras, mais necessidade. Mas estão contratando, e é. a torcida do Palmeiras você conhece, os caras tem que cobrar então, mesmo. então. Tem torcedor que é ter assim. reforço mesmo, tem que reforçar. trazer. Acabou, gente, acabou, meu povo. Fiquem agora já? com o Jornal da Gazeta. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate. 9 da noite. Tchau, Garrafa. Tchau, Salazar. Tchau. Beijo, bom Valeu. final de semana. Tchau, domingo mesa, vem com a gente.